A paz do Senhor, povo de Deus, gente abençoada, que Deus venha conceder bênção sobre bênção para a tua vida. Missionário irmão Jonathan, aqui da Assembleia de Deus de Coronel Freitas, o nosso ADcast semanal, né? Toda semana a gente está aqui para compartilhar uma pequena porção da palavra de Deus para o teu coração, para a tua vida, para a tua caminhada cristã. E eu tenho certeza que muitas pessoas já têm sido alvos, né, da bênção de Deus, da palavra do Senhor, e para muitos, quem sabe, já tem servido até de transformação, de mudança de vida, porque a palavra de Deus tem esse poder, tem esse efeito de dar, de gerar no coração do homem transformação, mudar a mente, a chamada metanoia, e eu tenho certeza que isso acontece, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é a inerente palavra de Deus. Então, creia, confie, absorva, aplique na sua vida e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e você vai ser sempre, como a palavra de Deus nos garante, na obediência gera bênção, você com certeza vai ser alcançado por Deus. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso 38, nos diz assim: E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Aqui, além do talvez significado dessa passagem, deste momento, ou seja, Jesus se revelando como o Deus Criador, o Deus poderoso, aquele que tem o poder e que pode e que comanda a força da natureza, que dá ordem e as coisas têm que acontecer, é nítido aqui no texto. Jesus se levanta e mostra para os discípulos que ele não é somente um líder religioso, não é somente, como para muitos, um profeta, é um grande pregador. Não, aqui Jesus está se revelando como Deus, está mostrando para eles que o líder que estava deitado há poucos minutos no barco não era qualquer um, era o Senhor, o Criador, aquele que rege e governa todas as coisas. É claro que esse talvez deveria ser o sentido do texto para hoje, mas o que me chama a atenção é que no verso 37, quando eles entram no barco e de repente acontece ali um reviravolta na atmosfera, naquele ambiente em alto mar, tá tudo tranquilo, tá tudo bem, de repente o clima muda, o céu fica escuro, o vento começa a soprar, as ondas começam a ficar revoltas, e aqui Marcos vai nos mostra que o barco estava quase indo a pique. Imagina a situação, imagina o desastre que não causaria. Aí os discípulos estão correndo de um lado para o outro, em pleno caos, em plena luta contra as forças da natureza. E aí Marcos diz que Jesus, enquanto o caos estava acontecendo ali, naquele instante, Jesus está na popa do barco, dormindo sobre um travesseiro. Isso me deixou inquieto. Por muitas das vezes eu me perguntei, mas como é que pode? Por que Jesus estava como é que Jesus conseguiu dormir, né? Em meio àquele problemão? Não tem como. Se você já andou de barco, já passou por situações semelhantes a essa, você sabe que é impossível dormir, né? O barco, ele, né, quando é açoitado pelas ondas, ele se movimenta, dá a impressão que vai virar, que vai romper no meio, mas aqui Jesus está dormindo. E Marcos ainda diz que está deitado sobre o travesseiro. E aí eles vão acordar Jesus desesperados. Isso aqui me remete, se nós aplicarmos para a nossa vida, quantas das vezes que a gente incomodou o Mestre diante dos caos e dos problemas da nossa vida, quantas noites sem dormir, porque alguma coisa aconteceu no seio familiar, porque recebemos uma notícia ruim, porque ficamos desempregados, porque perdemos aquilo que nos motivava, porque fomos traídos, fomos angustiados, estamos desesperados e a gente não dorme. Mas aqui Jesus está mostrando na prática que sim, as situações difíceis vêm, os caos vêm, as tempestades aparecem na nossa casa. Aqui o texto nos remete a isso, que está tudo bem hoje, amanhã as coisas mudam. É a vida, faz parte.
Salomão diz que o sol nasceu para todos, justo e injusto, não está abreviado para ninguém. Todos nós estamos sujeitos a hoje estar bem, amanhã nós acordarmos pela manhã com alguma doença, com gripe, resfriado. Todos nós corremos risco de em algum momento perder, isso faz parte da vida, isso é evangelho. Perdemos aqui para ganharmos lá. Jesus aqui está demonstrando na prática pelo menos uma qualidade e uma virtude de um autêntico cristão. A maior riqueza do texto não é Jesus, talvez para mim, não é Jesus somente demonstrando o poder sobre a natureza, não é Jesus demonstrando o poder sobre as ondas do mar, sobre o mar, não. O que me chama a atenção aqui é Jesus dormindo em meio a uma tempestade. A lição aqui para hoje, para a nossa vida, para a sua casa, para a sua vida espiritual, para a sua caminhada cristã é que sim, é possível, mesmo em meio aos desastres e calamidades da sua vida, você ter uma boa noite de sono, você descansar. Sim, é possível. Jesus aqui está dormindo em meio às aflições. A demonstração de que você é um homem de Deus e que você é uma mulher de Deus não é você orar e crer que Jesus pode acalmar a tempestade. Não, isso não demonstra muita coisa não. Agora, a qualidade e a autenticidade de um verdadeiro cristão confiante nas promessas de Deus é que você passa por um turbilhão de problemas e você consegue dormir à noite. Como não lembrar do Salmo de número 3, quando Davi, perseguido pelo seu filho Absalão, dormindo em cavernas, ele escreve o Salmo de número 3 e o verso 4 e 5, dizendo que ele deitou, ele dormiu e ele acordou porque o Senhor o havia guardado, porque ele confiava que Deus o havia prometido para ele o trono. Por mais que as situações e adversidades faziam com que ele temesse e perdesse o sono, aqui nós temos o próprio Cristo demonstrando que a verdadeira confiança é você dormir em meio às aflições. A mensagem de hoje para a tua vida é: não se preocupe em pedir para que Deus acalme, ou que você tenha fé para pedir para Deus acalmar a fúria do mar, mas que você tenha fé para confiar em Deus e chegar ao ponto de você pegar no sono em meio às tempestades da vida. Que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, que Deus venha te fazer enxergar que a mão dele está estendida sobre a tua vida. O apóstolo João diz que muito mais bem-aventurados somos nós que não vimos, mas cremos. Spurgeon já dizia: mesmo que não possamos ver Deus, tenhamos confiança, pois estamos sobre as asas e sobre a sombra de suas asas. Sim, a gente não pode ver, mas a gente tem uma confiança plena que nós estamos descansando na sombra e nas asas do Onipotente. Que Deus abençoe a tua vida. E a palavra de Deus para você é: durma confiante em meio às tribulações e às tempestades da vida. Deus abençoe em Cristo Jesus e até o próximo encontro, se assim Deus quiser, em nome de Jesus.